somente um versículo, somente um verso, só para destacar. Salmos, Provérbios, Cantares, não são versículos, são versos, tá? Então, esses 3 livros contêm versos, porque alguns são poemas, então são versos. Então, Salmos, Provérbios e Cantares são versos. Verso 4, diz assim: o galardão da humildade e o temor do Senhor são riquezas e honra e vida. Vou repetir: o galardão da humildade e o temor do Senhor são riquezas, honra e vida. Pai, no nome de Jesus, Tu sabes quem somos e nós estamos buscando saber quem és. Pedimos, Senhor, que Tu alcance o nosso coração, o nosso entendimento, a nossa alma, e que possamos, nesta meditação, nessa reflexão, fazer uma autoanálise de quem somos, de quem devemos ser e o que precisamos fazer para ser aquilo que Tu queres que nós sejamos. Então, Senhor, alcança o nosso íntimo, fala conosco, pelo precioso nome de Jesus Cristo. Amém. Pode sentar, queridos. Esse verso que a gente leu, ele tem alguns significados. É como se ele estivesse dizendo assim: o Senhor protege os simples, quando eu já estava sem forças, Ele me salvou. Isso é o Provérbios de Salomão. Você sabe que Salomão passou várias fases da vida dele. Salomão ele foi considerado o homem mais sábio da terra, mas ele não usou a sua inteligência para usar a sua sabedoria. E ele, no final da vida dele, ele tropeçou. Eu só quero colocar para você: fulano é muito simples, fulano é muito humilde, fulano é muito moderado. Só passar para você os 3 significados. Simplicidade é a qualidade daquele que é simples, sem complicação, sofisticação ou excesso. Simples. E a gente mede a pessoa pela roupa, ou pelo carro, ou pela casa. Não tem nada a ver. Simplicidade é aquilo que traduz a ausência de complexidade. Como na ciência, uma atitude de naturalidade, espontaneidade. Uma pessoa simples é uma pessoa espontânea. Não tem formalidade. Simplicidade. Humilde também não é voltado a roupa, casa, bens, nada disso. A gente que fala assim: fulano é humilde, mas não tem nada a ver. A humildade é aquela que reconhece suas limitações, reconhece os seus defeitos, tem uma visão realista de si mesmo. É humilde. Não fala fulano é orgulhoso, porque ele não tem uma visão realista de quem ele é. Ele acha que é o tal, ela acha que é a tal. Então a humildade, ele tem uma visão, um reconhecimento de quem ele é. Humildade não tem nada a ver com roupa. Tem muita gente que se veste muito bem, é muito bem de vida financeiramente, e é humilde. Ele reconhece que aquilo não serve para nada, é só uma condição que ele está vivendo. Mas a humildade é comportamento, é maneira de ser. Eu não posso mudar a minha forma de ser por aquilo que eu tenho. Eu preciso demonstrar aquilo que eu sou.
independente daquilo que eu tenho. Moderação, a Bíblia fala também sobre moderação. Nós lemos aqui sobre a humildade, mas também fala sobre a moderação. Lá o apóstolo Paulo, quando ele escreveu a sua carta lá ao povo de Filipenses 4, versículo de 5 a 7, não vou ler, ele fala que para que a moderação seja conhecida de todos. Você é uma pessoa equilibrada, moderada é a pessoa equilibrada, pessoa que vive sob equilíbrio. Paulo escrevendo ao seu filho Timóteo, que ele formou aquele jovem que o substituiu futuramente, lá em 2 Timóteo 1,7, fala que Deus deu o espírito de poder, de amor e moderação, e não de covardia. Certo? Moderação. Você tem que saber quem você é. Você precisa usar a sua simplicidade, a sua humildade com moderação. Então a gente precisa demonstrar para as pessoas lá fora que somos diferentes. Não podemos estar voltados para o orgulho, nem para a altivez e nem para a exaltação pessoal. Nós precisamos fazer essa diferença. E às vezes quando a gente olha para alguém, a gente já julga a pessoa. Então não fomos chamados para ser juízes. Nós somos chamados para testemunhar. Nós somos chamados para revelar quem Deus é na nossa vida. E eu preciso ser um bom representante de Deus. Eu preciso ser um bom representante de Cristo. Ele veio para este mundo e nós precisamos ser exemplo de quem Ele foi, de quem Ele é, de quem Ele é na nossa vida. Não tem como eu falar que Jesus é bom e eu sou uma pessoa má. Que o Senhor perdoa, mas eu sou uma pessoa vingativa. Não, eu tenho que demonstrar quem eu sou, traduzindo quem Ele é. Então a simplicidade e o temor, eles nos levam a ser abençoados. Esse é o tema. Simplicidade e temor nos levam a ser abençoados. O Senhor nos honra, nos enriquece com a sua provisão e nos proporciona uma vida saudável quando a nossa vida está ancorada no temor do Senhor e quando não permitimos que as suas bênçãos subam à nossa cabeça. Eu sou muito abençoado, e aí aquilo vai para a sua cabeça. Não, deixa no coração. O coração, a humildade, ela está no coração. A cabeça, você começa a pensar, você pensando que é o tal. E aí você começa a fazer oração, eu não admito, tu já me abençoou, eu não admito passar por essa situação. Aí já saiu da esfera da humildade. Eu preciso manter a minha humildade. Porque Deus abençoa aqueles que são humildes, aqueles que têm temor do Senhor. Quanto mais simples, quanto mais simplicidade nós demonstramos, mais seremos alcançados pela graça e no conhecimento de Deus. Saiba que a simplicidade é uma expressiva chave. A chave da vitória, a chave da bênção está na simplicidade, está no temor. E aí eu vivo com moderação porque eu sou simples, sou humilde. Eu preciso viver dentro dessa esfera. A grandeza de Deus em nós começa na nossa simplicidade. Eu preciso. E tem muita gente entristecida no mundo com a igreja. Não é a igreja vida, com a igreja. Por quê? Porque está faltando boa parte daqueles que são cristãos, simplicidade.
humildade, moderação. Já chega julgando, já chega ignorando, desprezando. Não, mas tem muita gente que está triste. Tem muita gente que está magoada. É como se você e eu somos representantes de Cristo aqui na terra. Aquilo que eu faço de errado, as pessoas elas ficam tristes com Jesus. Como você não é cristão, você não é crente, por que você está assim? Eu estou representando mal. Então eu preciso ter essa consciência de que eu tenho uma missão, você tem uma missão, nós temos uma missão na terra de demonstrar a humildade de Jesus, a simplicidade de Jesus e a moderação de Jesus. Qualquer atitude de exaltação, de arrogância, de prepotência, você não está trazendo, não está refletindo como espelho de Cristo. Eu preciso viver nessa moderação. Nós teremos uma prestação de conta a dar para Deus, para o Senhor naquele dia lá que Ele for julgar, para dar os galardões segundo as obras. Sabe que a pessoa com mais profundidade de vida que esteve aqui na terra, se você sabe quem é, Jesus, Ele foi também a pessoa mais simples desse mundo. Tanto que julgaram Jesus pela forma como Ele nasceu e pela forma como Ele andava, pela sua simplicidade. E Ele foi considerado a pessoa mais simples, porque Ele não veio para mostrar a sua glória, aquela glória ficou lá em cima, a sua riqueza. Ele veio ser simples, viver com simplicidade para ganhar-nos para Ele. Nós fomos mexidos com a simplicidade de Cristo. Jesus sabia tudo, mas vivia como se não soubesse nada. Quantas vezes Ele falava assim: o que vocês estão falando? Os caminhos de Emaú. Ele estava como se não soubesse nada, mas sabia tudo. Por que vocês estão falando isso? O que vocês acham que eles estão dizendo a meu respeito? Olha só, Jesus, Ele se portava como se não soubesse nada, sabendo tudo. E hoje tem gente que não sabe nada e acha que sabe tudo. Quando você tem simplicidade no falar, você alcança o coração de todos que lhe ouvem. O jeito de falar, você ganha ou você perde. Eu preciso cumprir a Bíblia. Eu preciso colocar em prática o que está escrito. Eu preciso viver uma vida de simplicidade e temor, porque aí eu serei abençoado. Observe o que está escrito lá em Eclesiastes capítulo 7, versículo 29, diz: eis o que tão somente achei, que Deus fez o homem reto, simples, mas ele se meteu em muitas astúcias. Deus fez o homem simples e completo, mas o homem tem complicado tudo. A gente está vivendo aí todas essas mudanças climáticas. O homem semeia, colhe. As estações estão descontroladas. Onde que é para fazer calor faz frio, onde que é para fazer frio faz calor. Olha, mudanças climáticas. Por quê? As pessoas começam a falar: ai meu Deus, quando tem a tragédia. Mas quando não tem a tragédia, esquece que Ele é Deus. Saiba que o temor do Senhor e a humildade são
recompensados com a proteção divina, sabedoria e honra. Saiba que também aqui, aquele que se acha grande para fazer algo pequeno, é pequeno demais para fazer algo grande. Aquele que se acha grande para fazer algo pequeno, é pequeno demais para fazer algo grande. Eu não posso me achar grande, eu tenho que me achar pequeno. A grandeza de Deus em mim, em você, começa quando você diminui. Olha o que João Batista diz: convém que ele cresça e eu diminua. Isso é simplicidade, isso é humildade, isso é moderação. Há outro versículo que a Bíblia diz lá em Mateus 23, 12, diz assim: quem a si mesmo se exaltar será humilhado, e a quem mesmo se humilhar será exaltado. Humildade, gente, humildade. Nós precisamos viver segundo a Escritura Sagrada. Eu não posso ter uma atitude farisaica, de fariseu, diz que não, que compra, jejua, fica tudo com as remelas nos olhos, porque eu estou jejuando, não, e na hora das atitudes. E a simplicidade, onde está? E o temor, onde está? Você está preocupado em fazer, demonstrar Cristo na sua vida? Você é luz. A luz de quem? Luz de Deus. E disse: vós sois a luz. Ou seja, vocês vão refletir a luz que está em mim. Então é uma responsabilidade nossa em viver uma vida com simplicidade, com temor, com humildade e com moderação. Todas as vezes que você chega grande, você sai pequeno. E todas as vezes que você chega pequeno, você sai grande. Deus não pode aumentar o nível de uma pessoa se Ele mesmo se acha, Ele mesmo aumentou o seu próprio nível. Deus não se mete. Não, você já está grande, você não precisa. Por isso Jesus disse: eu não vim para os bons, eu vim para os doentes. Eu não vim para os enfermos, eu não vim para os sãos, eu vim para quem precisa. E nós precisamos dele. Deus não pode exaltar alguém que já se exaltou. O texto de Mateus 18, versículo 3, sugere que a simplicidade do coração é essencial para o reino de Deus. Olha o que está escrito aqui. E disse assim: em verdade vos digo que se não vos converterdes e não vos tornardes como criança, simplicidade, de modo algum entrareis no reino de Deus. Não entra exaltado, não entra o orgulhoso, não entra o arrogante. É aquele que tem um sentimento como de uma criança. É esse que entra, é esse que vai. Por quê? Porque ele está refletindo a humildade de Cristo. Jesus era rei, mas ele agiu como servo. E a gente é muito alguma coisa, a gente quer ser mais do que a gente é às vezes. Quanto mais simples eu e você formos, maior seremos diante do Senhor. A gente tem o exemplo de Paulo. Paulo se achava: não, Senhor, faz isso não, é isso. E aí Jesus disse: ô Pedro, Paulo não, Pedro, antes que o galo cante 3 vezes você vai me negar. Paulo era o quê? Um exaltado. Ele se achava, só porque estava com Jesus. Ei, irmãos, estar com Jesus, viver com Jesus, não me dá o direito de ser uma pessoa exaltada. Eu preciso ser humilde.
Eu preciso manter a minha simplicidade e a minha moderação.